dia, querido. Bom dia, querida. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Que Deus dê a você um dia abençoado e abençoador. Nós estamos lendo a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9, nós lemos assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas incoerências, inconsistências, incompletudes e maldades. A Bíblia diz que há um caminho que nos leva ao perdão de Deus, a toda a extensão do perdão de Deus. É o arrependimento. Essa palavra, ela se tornou uma palavra feia nos dias atuais. As pessoas falam de arrependimento com certo ranço. É muito comum você ouvir alguém dizendo assim: eu não me arrependo de nada. As pessoas confundem arrependimento com remorso. Remorso é quando você fica com aquilo te comendo por dentro, aquela mágoa, aquela frustração, aquela revolta, aquela indignação, aquela culpa, principalmente aquela culpa que vai destruindo, desagregando tudo dentro de você. Arrependimento não é isso. Arrependimento é uma atitude. O arrependimento seria uma ampliação da consciência. Quando você é tomado de arrependimento, você olha a vida com outros olhos, olha para você mesmo com outros olhos e olha para Deus com outros olhos. O arrependimento, ele não te afunda no passado, o arrependimento te joga para o presente. O sentido da palavra arrependimento é de alguém que percebe que as coisas não estão bem e tem essa força que vem de Deus, de dar um basta e virar para uma outra direção, dar uma meia volta e então caminhar por um outro caminho. Ou seja, arrependimento é uma mudança de atitude, envolve pensamento, sentimento, comportamento, envolve a vida como um todo. O arrependimento é o primeiro degrau para que você possa receber de forma plena o perdão de Deus, para que o perdão de Deus seja como uma água viva que invada a sua mente, o seu coração, lhe liberte, lhe cure do seu passado, lhe jogue para um presente novo que está nas suas mãos, mas conduzido pelo Senhor. Por isso Jesus nos diz que devemos pedir: Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Tudo começa com o perdão de Deus. Falando sobre arrependimento, vamos a alguns textos da palavra. Eu creio que seja importante deixar a palavra falar agora. Vamos então em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então João começa a pregar isso e Jesus, na sua primeira mensagem, quando ele abre a boca e começa a pregar, ele diz assim: daí em diante, Mateus 4,17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, pois o reino de Deus está entre nós. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, agora escrito por Lucas, lá no capítulo 24, as últimas palavras do Evangelho,
nós lemos assim, Lucas 24, 46 e 47, diz assim: E lhes disse, está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. O apóstolo Pedro, na sua primeira mensagem, a primeira pregação do Novo Testamento, da era do Evangelho, da era cristã, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então arrependam-se para que esse pecado inunde a sua vida e você receberá a presença do Espírito de vida, do Espírito Santo que habita em você. Ou seja, esse pecado que é tudo aquilo que nos come por dentro, que tira a cor da nossa vida, que destrói não só o nosso homem interior, as nossas emoções, mas as nossas relações de afeto, que nos insensibiliza, que nos joga na ignorância, que tira de nós a capacidade de viver essa vida em abundância, em profundidade que Deus tem para cada um de nós. Vamos lá no apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele escreve aos Romanos no capítulo 7. Vejam só o que ele fala sobre a força dessas incongruências, dessas incoerências, dessas limitações, desse pecado que faz parte de cada um de nós e como, através de Cristo, o Espírito de vida vem, nos perdoa, nos liberta e nos restaura. Diz assim, Romanos 7, a partir do versículo 14: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou espiritual, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o bem, fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem, o que desejo, mas o mal, que é aquilo que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo em mim, me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, eu tenho essa lei do pecado que atua em mim, que é a marca das minhas inconsistências, incoerências, limitações, que me faz ser essa pessoa que muitas vezes adoece a própria vida, a vida dos outros, essa fábrica às vezes de fazer maldade, essa coisa que é tomada por esse egoísmo, essa coisa que desagrega e quebra desde as minhas relações de afeto, a minha relação com Deus, a eu comigo mesmo, que me fatia por dentro e me faz me perder de mim mesmo. Mas graças a Deus pelo Espírito de vida, quando eu abro meu peito diante de Deus e compartilho esse meu pecado, essa minha dor, essa coisa desagregada e desarrumada, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar. Ou seja, o arrependimento e a confissão me coloca para a vida, me coloca para o aberto, me coloca para uma nova possibilidade de existência, me liberta das grades da minha interioridade, me lança para a vida. Vejam só o que diz o Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É o que sustenta lá em Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz assim: Quem esconde o seu pecado só encontra vergonha, só se machuca. Por isso que Deus, Ele nos chama para uma conversa. Tem um texto na Bíblia de Isaías, capítulo 1, que é um texto maravilhoso, que fala desse chamado de Deus. Esse chamado que não é um chamado de vergonha, não é um chamado de medo, não é um chamado de culpa. Sabe, a gente quando fala de arrependimento, a gente sempre vem com aquela listinha, né, de coisas que não podem fazer, que tem a ver com usos e costumes. A vida não se trata disso. Nós temos a nossa singularidade, nós temos o nosso gosto, nós temos a nossa cultura, nós temos o nosso contexto. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala dessa raia miúda. Isso é para depois. As pessoas, quando pensam em arrependimento, em buscar a Deus, em fazer como o Salmo diz, colocar diante do Senhor toda essa minha dor, as pessoas já pensam que Deus virá cobrando aquilo que tem que passar a acontecer ou aquilo que tem que deixar de existir. E não é desse jeito, não é na nossa força, não é um escotismo, não é uma filosofia cristã de vida, não é boas maneiras, não é ser um menininho educado, não é nada disso. Mas é você ter esse encontro espiritual e ter esse perdão que lava a mente e o coração e nos joga no novo. Olha só o que diz Isaías a partir do versículo 15. Isaías 1,15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, encurtarei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Veja só como ele vem, não é só uma coisa intimista, sabe? Não é só o seu pecadinho de cada dia, o pecado nosso de cada dia. Não é só aquele mau desejo que você cultiva. Tem a ver com a vida como um todo. Tem a ver com você, com a sociedade, com a comunidade, com as relações. Não é só brigar por arrancar
com a força do Espírito Santo aquilo que destrói a sua vida. É por entrar numa luta também de promoção de justiça que vai inundar a todos. Aí olha só o que diz a partir do versículo 18. Venham, vamos refletir, diz o Senhor, vamos conversar. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã, se tornarão. Então é o perdão de Deus que não tem nojo, que não tem nojo da gente, que não tem nojo da nossa humanidade e que vem ao nosso alcance, nos abraça na nossa dor, na nossa miséria, que nos acolhe na nossa inconsistência, incoerência de vida, nos acolhe naquilo que é mal e nos abraça e nos traz para perto e diz: coloque diante de mim essa sua dor, deixa eu te perdoar, deixa eu te lavar, deixa eu te libertar, deixa eu te jogar para o novo. Olha só o que diz ainda Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25 diz assim: sou eu mesmo, diz o Senhor, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Por isso que em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, nós lemos assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se existe alguma coisa que nos limita, é o nosso passado, são as nossas culpas. Nós não somos como Deus. A gente não consegue esquecer as ofensas que os outros nos fazem. A gente não consegue esquecer as ofensas que nós provocamos. O que a gente gera nos outros e as nossas ofensas a Deus. A gente até vive como se isso não existisse, mas não é verdade. Quando a gente está sozinho, com os nossos botões, a gente olha para dentro e aquelas coisas não são fáceis de serem apagadas. Muitos de nós têm um rastro de morte, de injustiça, de algumas vidas que foram muito machucadas e destruídas por erros nossos. Mentiras, traições, enganos. Não é verdade que o perdão de Deus nos torna um desmemoriado. Mas há uma diferença, preste muita atenção, entre você olhar para o passado com os seus olhos, com o seu senso de justiça, tentando travestir uma imagem de bom moço através de uma amargura que não passa. O que Deus te convida através do perdão é você olhar para o seu passado com os olhos dele. Os olhos que perdoam. Os olhos de Deus que esquece o que ficou para trás, que pega esse passado todo, essas maldades, essas incongruências, incoerências e joga no mar do esquecimento. Para que quando o passado voltar à sua mente, não volte pela sua mão, mas volte pela mão de Deus. Não é que Deus apaga da nossa mente, mas como é bom olhar para trás e ver o meu passado com os olhos de Deus. Dizer que eu sou um recuperado do Senhor e que Deus me libertou. Que mesmo que eu não consiga apagar da minha mente tudo que eu já fiz, o seu perdão me faz olhar de outra maneira e me joga para frente, para o novo,
para a construção, para o agregar, para a vida. É isso que o perdão de Deus faz na gente. Certamente, quando eu e você chegarmos diante do Pai, dizem aí que Ele vai levar a gente para uma salinha assim, e lá vai ter uma tela gigante, né? Porque é o céu, é tudo gigante. Aí Ele vai falar, agora você vai ver o vídeo da sua vida. Aí vai começar a passar, né? Jorge bonzinho, Jorge pastor, Jorge amiguinho, Jorge sorridente, né? Jorge tricolor, essas coisas todas boas da vida, né? Jorge sorrindo, Jorge fazendo bem, e eu ali gostando daquilo, né? Mas daqui a pouco eu vou começar assim a ter uma certa vergonhinha, sabe assim? Mas está faltando alguma coisa, aí pá, termina o filme. Aí eu, muito envergonhado, falo assim, soberano, você me perdoa, mas esse filme aí, ele é mais ou menos da minha vida. Tá faltando uma partezinha aí, porque... você está falando do lado B do Jorge? Então, esse aqui é o lado B. E aí eu já vou segurar assim na poltrona, né? Uma poltrona bem grandona, bem confortável, porque é céu, né? Tudo é confortável e grandão. Assim. Aí eu vou ali, falei, agora que vai vir a lambada. E na hora que aparecer a imagem, vai aparecer Jesus Cristo crucificado. E é nessa força e nessa esperança que eu olho para frente com novidade de vida, e mesmo sendo tão machucado pelos pecados com os quais eu me machuquei e machuquei tanta gente, eu possa, com o coração arrependido e banhado pelo perdão de Deus, me projetar para viver o novo. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Exatamente como Jesus nos disse. Para entrar no reino de Deus, importa nascer de novo. Nascer espiritualmente de um encontro com Deus e com o seu perdão. Por mais estranho que seja, é assim mesmo, simples assim, como o nosso Deus. Sem máscaras, sem coisas veladas, e numa simplicidade que atinge o nosso coração. Que você tenha um dia de hoje banhado por esse perdão, um dia de novidade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo tomem a sua vida, abençoem você, estejam em você, por você e através de você. Que o Senhor dê a você, a sua família e ao mundo, nos lugares mais distantes e mais doídos, nos leitos de hospital, na vida daqueles que estão batalhando pela vida, acolhendo os enfermos e trabalhando para que a cidade, para que as coisas continuem, que o Senhor possa estar renovando dentro deles a esperança, a coragem e o amor, assim como em nós também. Amém? Amém. Um beijo no coração, Deus te abençoe e até amanhã.